Muito bem, meus queridos. Agora nós vamos para a aula 2.2. Aquele bate-bola, jogo rápido, vamos rever os principais objetos que comentamos na aula 2.1 sobre o bioma amazônico. Então presta bem atenção que a gente vai rever aí para tentar sanar qualquer dúvida que possa ter ficado, que assim que eu finalizar, vou deixar vocês fazendo as atividades, tá bom? Então vamos lá? Meu diretor, na tela. Aula 2.2. Estávamos falando sobre o que, professor Jefferson? Sobre bioma da Amazônia. E aí nós vimos, em relação ao bioma da Amazônica, uma característica e a sua constituição, né? Muito importante aqui. Por exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Vamos ler aqui. Característica. Maior de todos os biomas do Brasil e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo, além de ocupar um grande território. Destaca-se pelo número de espécies equivalente à metade de todas as espécies do planeta. Constituída uma floresta tropical. Meus queridos, professor, como é que nós vamos falar sobre o bioma amazônico? Primeiro, tá aqui, ó. Quero que vocês enxerguem isso aí, a sua localização. Depois, eu quero que vocês lembrem disso aqui, ó. Que esse bioma, ele tem uma, olha a estrutura, hidrografia. Ele tem o que, professor Jefferson? Uma fauna. Ele tem o que, professor Jefferson? Qual outra estrutura? Ele tem uma vegetação. O que mais? Ele tem vegetação Tavares, tá? Ele tem um solo e tem uma água. Para mim, meu diretor. Então vocês viram que ele tem estruturas. As estruturas que o formam. Esse bioma, ele tem um solo que passou por um processo de formação, deu condições para que ocorresse, então, a implementação de uma estrutura vegetal específica, o desenvolvimento de determinados animais específicos com uma diversidade de componentes bióticos e abióticos que interagem, advindo da sua geolocalização em relação aos trópicos de Capricórnio, em relação à linha de Greenwich, que vai fazer com que aquele clima seja específico e propicie determinadas regiões que ficam, intermitente ou não, alagadas por a sua constituição desse solo. Falamos também sobre, quando a gente fala sobre a sua constituição em geral, quando a gente fala assim, está inserido em uma região tropical. Para quem vai realizar os processos de SAFs dentro de uma bacia amazônica, desculpa, bacia amazônica não, dentro de um bioma amazônico, principalmente no estado de Rondônia, onde se localiza a Amazônia Ocidental, que tem algumas peculiaridades. Ao você inserir atividades da pecuária na floresta, ao você inserir uma atividade da agricultura na floresta, ou se você inserir um processo de sistematização de representantes silvestres, levando em consideração da biodiversidade de animais endógenos que estão ali, com potencial característica farmacológica, com potencial característica biomédica, com potencial característica de agente infeccioso endógeno. Não só agente infeccioso endógeno para os humanos, como um agente infeccioso endógeno para a atividade da pecuária, para a atividade da agricultura, ou mesmo envolvendo os produtos e subprodutos advindo da agropecuária inserida nesse contexto florestal.
É por isso que quando a gente fala sobre o bioma amazônico, não podemos negligenciar as características da sua formação, desse conjunto de seres de origem animal, conjunto de seres de origem vegetal, para que a dinâmica dos sistemas agroflorestais tenham o seu produto isento de atividades de interação de representantes inatos que possam propiciar ou não essa interação conosco. Meus queridos, com isso a gente finaliza esse bate-bola, jogo rápido. Vou deixar vocês agora fazendo a atividade, mas leiam com calma as questões. Cuidado, porque dentro das questões, quando são questões abertas, eu sei que você lê uma questão, não precisa você colocar com as mesmas palavras, não. Você pode colocar com as suas palavras. Isso que eu gostaria de ver quando a gente realizar aquele feedback, né, com o professor presencial, mas que você construa os seus conceitos. Base desses conhecimentos que nós estamos desenvolvendo. Uma excelente atividade para vocês. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer as correções. E aí, pessoal? Como é que foi? Eu sei, tem questões abertas e tem questões fechadas, não é isso? Mas agora nós vamos fazer as correções e sanar dúvidas que possam ter surgido durante a resposta que vocês colocaram aí. É muito simples. Como é que nós vamos fazer, professor? Vamos colocar a pergunta, eu vou ler a pergunta, questões abertas, a gente coloca lá a resposta, só que eu vou comentar a resposta. Em primeiro momento, você vai observar e falar assim, caramba, eu não usei as mesmas palavras, está errado? Não, não está errado. O que eu sempre solicito é que você coloque as palavras-chave, os conceitos. Professor, eu descrevi o conceito, eu não coloquei, está errado? Não, não está errado. Mas aí você sublinha o que você descreveu, coloca entre parênteses aí a palavra. Dessa forma você vai criar uma familiarização com esse termo que será muito útil na hora de fazer as avaliações. Questões fechadas, pessoal. A gente vai colocar lá a pergunta e as alternativas. E vamos colocar qual é a alternativa correta. Só que eu vou comentar por que as outras alternativas não contemplam. Tudo bem? Vamos lá? Na tela, meu diretor. Primeira questão. Quais as principais características do bioma amazônico? Pessoal, a maior de todas, uma das características, né, é que é um bioma maior de todos os outros biomas brasileiros. E engloba, tem nele, a maior bacia hidrográfica do mundo. Além de ocupar um grande território, destaca-se pelo número de espécies equivalente a metade de todas as espécies do planeta, aproximadamente. Para mim, meu diretor, pessoal, por que o senhor colocou essa pergunta aqui, professor? Duas coisas. Na verdade, não são duas coisas. Essa pergunta é muito importante para quem vai trabalhar com processos agroflorestais. Por quê, professor Jefferson? O que interessa aqui é você sempre lembrar que dentro do bioma amazônico tem aqui, equivale a metade de todas as espécies do planeta. Isso que é importante para o sistema agroflorestal. Por quê? Não é só você inserir animais na floresta, não é só você inserir agricultura,
mas você sistematizar as espécies que já estão lá. Professor, ninguém... Você está falando que alguém vai comer tartaruga? Alguém vai comer fungo? Alguém vai comer bactéria? Eu estou pegando os micro-organismos endógenos da floresta como exemplo. Existem árvores que não dão fruta na floresta. Eu vou sistematizar essas árvores. A importância de ter a metade das espécies de origem animal e de origem vegetal. O potencial das biomoléculas de origem vegetal, o potencial das biomoléculas de determinados representantes animais, os anuros, as bactérias, os fungos, formigas, insetos, eles podem ter biomoléculas de interesse medicinal, farmacológico. Não é só a interação da pecuária, mas como você tem a metade da representação de espécies de origem vegetal e animal do mundo, do planeta, a capacidade de você patentear ou de você sistematizar uma espécie vegetal, uma espécie animal, para que você dela consiga tirar de forma íntegra um produto que não só vai ser utilizado pela população local, como a população mundial, de interesses diversos. Isso que é a importância para quem vai trabalhar com o sistema SAFs. Questão de número 2. Aumenta para mim, meu diretor. Quais os principais impactos ambientais que a floresta pode sofrer? Meus queridos, para mim. Ó, tá aqui a resposta. Não, Jefferson, não é assim que fala. Vamos lá. Eu tenho um certo... Vamos lá. Impacto ambiental. O que isso me faz lembrar? Me faz lembrar do Cerrado. Me faz lembrar hotspots do que, meu diretor? Hotspots da biodiversidade. Aonde você tem um ambiente de um bioma que te dá um produto. Você que tem o seu sítio, que tem aí sua fazenda, que tem aí seus... Como é que o meu diretor falou? Chácara. É que tem pessoas que acham que chácara, sítio e fazenda é tamanho. Não é, é estrutura. E do que ela é constituída, os recursos naturais que ela apresenta, não que você inseriu. Então, as chácaras, né? Até o local onde você faz... As pessoas vão lá passar o final de semana, né? Viver o ecoturismo. Quando você não utiliza o produto de um bioma de forma adequada, acontece isso. Quando você vai inserir uma atividade da pecuária na floresta, ou uma atividade de campo, uma atividade de ecoturismo, é isso que acontece. Então, como utilizar um produto de um determinado bioma sem causar danos a ele? É por isso que tem essa pergunta aqui. O negócio é a interpretação da pergunta, não é ela em si. Vamos para a próxima? A 3, meu diretor, na tela. Quanto à fauna da Amazônia, em especial no Brasil... Quanto à fauna, Jefferson. Quanto à fauna da Amazônia, em especial no Brasil, como podemos caracterizar? Meu Deus! Na Amazônia, existem cerca de 30 milhões de espécies. Animais. Existem alguns animais que ainda não são conhecidos pelo homem. No Brasil, existem 775 mamíferos,
1.971 aves, 848 répteis, 1.188 anfíbios e 3.885 peixes. Ok. Só para contextualizar, tá? Eu leio essa pergunta, sabe o que me vem na cabeça? Mas como não existem, né, assim, existem animais e vegetais que são desconhecidos pelos homens, eu fico imaginando, e os fungos? E as bactérias? Fungo, bactéria e... Como é o nome? Fungo, bactéria... Não, é da malária, protozoário. Fungo, bactéria e protozoário. Fungo, bactéria e protozoário de solo, de água e do ar. Quando eu falo ar, são arbóreos. Não ar de arbóreo, ar que está na árvore, fungo que está interagindo com as epífitas, não é o ar em si. Não tem esse registro, né? Essa caracterização com atividade de biomoléculas, tanto para a ordem medicamentosa, farmacológica, terapêutica. Isso que eu nem falei da indústria. Tá bom. Questão 4. Em relação ao solo, quais as principais características apresentadas pelo solo? Pessoal, o solo da floresta amazônica é um solo, em geral, arenoso. A camada é rica, a camada superficial do solo, ela é rica em matéria orgânica e humus, tá bom? 5ª questão. A vegetação da Amazônia possui certa peculiaridade e divisões. São as que sofrem como inundações em determinados períodos do ano, na parte mais elevada desse tipo de mata. O tempo de inundação é curto. O texto refere-se a qual divisão da vegetação do bioma? Mata de igapó? Mata de terra firme? Mata de várzea? É igarapé ou restinga? A alternativa que contempla as divisões que são as que sofrem com inundações em determinados períodos do ano e na parte mais elevada desse tipo de mata, o tempo de inundação é curto, pois são altas, é a alternativa C, mata de várzea. Para mim, meu diretor. Meus queridos, com isso nós vamos finalizar aqui a nossa aula de número 2, onde nós iniciamos na aula número 1 uma visão geral do que são os biomas, de quantos, né? São 6 os biomas que constituem o nosso continente da América do Sul. O Brasil é constituído por 6 biomas. E na aula de hoje, nós vimos as estruturas, propriedades, características, função, que é o objetivo do bioma da Amazônia. Até a próxima, um beijo e aguardo vocês. Tchau, tchau.